Sem perder mais tempo, convidar a compor-se a nossa segunda mesa redonda para debater sobre o estado da arte do ESG, a transição digital em curso e os novos desafios da cibersegurança e inteligência artificial. Começo então por convidar ao palco o moderador desta mesa redonda, Dr. Jaime Fidalgo, um dos editores da revista Economia e Mercado. Convido igualmente o Dr. Marco Balguado, PCE do Access Bank, Dr. Manuel Gameiro, PCA do Nedbank Moçambique e Dr. Peter Blenquissop, CEO do FNB Moçambique. Para eles, pedia o vosso aplauso para darmos as boas-vindas. Vou então passar a palavra para o Dr. Jaime, enquanto aguardamos por o... Não, mas eu posso já agora fazer só aqui... já está ali o Manuel Gameiro. Então, muito obrigado a todos, muito bom dia. Assim como nota introdutória, só dizer que sinto-me privilegiado por estar aqui a moderar este debate, nesta sala lindíssima, e como vocês veem está praticamente cheia, e que ainda por cima, também não sei se se aperceberam, mas isto está a ser transmitido, portanto todo este evento em streaming, e há muitas pessoas a acompanhar-nos lá em casa. E uma das razões desse privilégio é que realmente temos aqui um painel de oradores fantástico. Portanto, depois de termos tido acesso, portanto, aqui às opiniões dos 3 maiores bancos presentes em Moçambique, neste momento vamos ter aqui os representantes de Moçambique, 3 dos maiores bancos africanos. Portanto, talvez para quem nos siga lá em casa, portanto, aqui o Access Bank é o maior, a par do Zenith Bank, é o maior banco da Nigéria, não é? É mesmo o maior, melhor ainda. Depois temos aqui o PIT, portanto, o First National, o segundo maior banco africano. Are you listening to me? Are you listening? I'm speaking in Portuguese, but... I'm listening to it, yeah. Okay, thank you. If you need, I can repeat the question. E depois o Nedbank, portanto, é o quarto. Desculpa. Meu português não é fluente. Eu falo inglês. Fantástico. E o Nedbank, portanto, também é um dos maiores bancos da África, o quarto banco. Portanto, eu falo nisto porque a ideia de termos aqui um painel de oradores como este é que, sempre que for possível, portanto, tentem introduzir a visão de Moçambique, que é que nos importa, mas talvez também dar algum enquadramento africano, que penso que isso pode ser útil aqui à nossa discussão. Nós realmente temos aqui um bocadinho... E depois a segunda razão é que os temas são realmente muito atuais, muito oportunos, mas eu peço alguma gestão aqui com o tempo, porque realmente resvalamos um bocadinho aqui no tempo, mas também gostaria muito que fosse uma conversa realmente o mais interatível possível, como aconteceu, aliás, aqui no primeiro painel, onde a dada altura já estavam todos a falar uns com os outros. Eu penso que a ideia destes debates é um pouco isso, não serem intervenções muito formais. Em relação às perguntas, portanto, os temas são basicamente muito parecidos, e também começaria pela mesma pergunta em relação aos princípios e à estratégia de ESG.
ter um pouco a vossa opinião, qual das 3 palavras, no fundo, é a mais relevante aqui para o nosso caso em Moçambique e também em África. E se calhar talvez até mesmo por essa questão do tempo, também começar já a falar um pouco daquele tal trade-off, vocês não gostam da palavra, mas daquela correlação positiva entre os objetivos financeiros e os objetivos de sustentabilidade. Se calhar começava por aqui, mas sintam-se à vontade, se me quiserem intervir ou interromper, essa é a riqueza deste debate. Muito obrigado a todos. Bernardo desligou o microfone. Muito obrigado a todos. E já agora, parabéns uma vez mais à PwC e ao Diário Económico também por ter feito esta iniciativa. Se o João Martins achou difícil falar depois do Francisco e do Bernardo, eu, depois de ouvir a Champions League falar, vou aqui começar a representar a Liga Europa. Portanto, vai ser um pouco mais difícil, especialmente num contexto daquilo que são exatamente as mesmas perguntas, que não deixam de ser importantes e vamos tentar trabalhar, a falar sobre isso. Vou tentar evitar dizer aquilo que já foi dito. O pilar operacional, acho que já falámos todos. Acho que não vale a pena focarmos aí. Eu, se calhar, passava para aquilo que era o segundo pilar. Mas, antes disso, queria também falar um pouco do grupo. O Access Bank também está presente em cerca de 20 países. A parte do ESG surgiu no grupo há 5, 6 anos atrás. Portanto, faz parte do nosso dia-a-dia. Temos rating de ESG há 5 anos consecutivos e temos como grupo, penso eu, não sei se liderada é a palavra certa, mas pelo menos estamos na linha da frente do cumprimento. Pois acho que já vou falar um bocadinho isso com as partes boas e menos boas do que o cumprimento das regras do ESG trazem, mas faz parte da nossa decisão constante em quase todos os momentos do banco, com a dificuldade que temos também de adaptar a geografias diferentes e a países diferentes. Eu, no segundo pilar, se calhar focava-me mais, e nós falámos muito, se calhar, de megaprojetos, da economia mais real. De como é que nós conseguimos ajudar, dentro daquilo que é o segundo pilar, as iniciativas dentro do segundo pilar, como é que conseguimos ajudar a economia real a crescer. A economia real cresce essencialmente no setor das pequenas e médias empresas. O número não é exato da quantidade de pequenas e médias empresas que temos, mas não deve andar longe das 100 mil, 200 mil, pelo menos formalizadas, e informalizadas, à volta se calhar das 500 mil. E a realidade é que hoje nós não temos uma banca suficientemente estruturada para conseguir servir esses setores. E não conseguimos porquê? Por falta de formalização, que é um problema global, quer do ponto de vista de sustentabilidade, mas do ponto de vista do nosso dia-a-dia. Quer também por acesso aos fundos, que nos permitam fazer duas coisas. Ser mais competitivos do ponto de vista de taxas de juros e 2, conseguir que mitiguem alguns dos riscos de emprestarmos essa tipologia de setores. E isto para as pequenas e médias. A segunda, obviamente, é no acesso dos indivíduos, quer à poupança, mas especialmente à componente do financiamento. Por isso, grande parte das metas que nós estabelecemos como grupo e que transportamos para cá foi catapultar aquilo que é a nossa ligação com as DFIs, com as cooperações, com os doadores e conseguir encontrar linhas que nos consigam auxiliar e chegar às empresas de uma maneira mais efetiva. Ponto número 1. Segunda, criar produtos e serviços que consigam também eles servir a realidade da nossa economia e o dia-a-dia da nossa economia. Pessoalmente, em Moçambique, lançámos um produto, que é um cash flow lending às pequenas e médias, que tem tido bastante sucesso. É um produto que qualquer um de nós, quando pensa a primeira vez nele, temos um medo um pouco grande, mas aos poucos, e também com a colaboração dos DFIs, das DFIs e das cooperações que têm trabalhado connosco, temos tido bastante sucesso. E acho que o crescimento da economia, óbvio que está sustentado nos megaprojetos em Moçambique, mas a economia real, as pequenas e médias que mexem a economia, têm de ser também elas fundamentadas e estruturadas. Portanto, a grande parte daquilo que é o segundo pilar para nós também assenta nesta captação de fundos e no apoio à realidade. No caso dos indivíduos, também aí
conseguimos, e não só em Moçambique, mas em quase todos, em muitos dos países da África, nós hoje temos 68 milhões de clientes, portanto, somos o banco africano com o maior número de clientes, e, óbvio, muitos deles centralizados naquilo que também é o maior país do mundo em termos de população da África, que é a Nigéria, mas tem sido reduzida a percentagem face àquilo que são os restantes países. É como é que conseguimos servir essa economia real e como também conseguimos trazer produtos e serviços que consigam eles próprios criar essa sustentabilidade. Eu tocava só novamente na componente da formalização e da importância da formalização, porque nós também, bancos, somos atores nessa própria formalização e na formação. E grande parte daquilo que nós temos feito, enquanto bancos, mas também enquanto indivíduos dentro do banco, e aí tenho de dar os parabéns grandes às equipas do banco, é tentar formar, consciencializar, com um problema obviamente mais concreto de sustentabilidade e da sustentabilidade dos próprios negócios, da maneira como os constroem, daquilo que têm ainda a olhar no dia-a-dia. Do outro ponto de vista, que é o ponto de vista da rentabilidade, sim, eu também concordo que obviamente temos de ser rentáveis para poder ajudar. É difícil conseguirmos ter níveis de rentabilidades dentro de negócios mais complexos. E estávamos há pouco a falar há pouco com um dos colegas que PwC que apresentou há bocado. Nós, por exemplo, como temos rating e grande parte do nosso, ou uma parte significativa do nosso capital Tier 2 e Tier 1 vem dessas próprias DFIs, nós temos critérios muito rigorosos de crédito. E no nosso país, por exemplo, e em toda a África, eu não posso emprestar a mineração. Quem conhece Moçambique sabe que eu neste momento estou fora de 25% a 30% do negócio todo que existe do país. E esta discussão interna, que nós também a temos, portanto, o Bernardo estava a explicá-la ao contrário, como é que eu justifico que tenho de estar, eu também tenho de justificar agora, não estando, que também tenho de estar. Porque é incontornável que, com os desafios que obviamente temos numa perspectiva de sustentabilidade, as realidades são distintas. Os mundos são distintos e nós não podemos implementar dos mesmos moldes as diretrizes que vêm da Europa, ou no meu caso as diretrizes que vêm de uma zona da África que não tem uma componente de mineração e aplicá-la, por exemplo, a países onde estou, como o Congo, a África do Sul, a Zâmbia, na nossa região, em que uma parte significativa da economia é isso mesmo. Está aqui uma dificuldade grande em conseguirmos nivelar os dois e a maneira como fazemos. Um terceiro grande pilar, no terceiro pilar, é a componente mais de governação. E a componente de governação eu trazia mais numa perspectiva de consciencialização interna de nós que temos a gestão, e obviamente, e percebermos que grande parte dos nossos atos têm de ser guiados e têm impacto, que os financiamentos que nós damos têm impacto não só hoje, mas naquilo que vai ser o futuro e no futuro das nossas gerações. Implementar critérios fortes também isso, mas também na consciencialização própria e social de nós como indivíduos e como é que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, como é que funcionamos na nossa sociedade e como é que podemos ajudar a criar uma vida melhor. Efetivamente, as diretrizes do ESG são exatamente essas. Como é que conseguimos garantir um futuro, como é que conseguimos garantir uma vida melhor. E muito sucintamente tem sido um pouco isto que temos feito. Obrigado. Okay. So, Pete, the same question for you. The same question for you about the principles of ESG, how you are applying them in your bank. Thank you very much. So ESG has been a part of the First Drain Group since the mid-2000s, when we first signed the Equator Principle. And all major deals through the continent, in fact globally, go through a very strict governance process. We've got an environmental, social and governance committee at the very highest level of the bank. Any sizable deal we do here needs to go through that and goes through an audit of, are we hitting ESG goals? That's really for the larger side of things. And I think Marco addressed it very well, sort of for the social upliftment side. There's obviously, and we know about it, a very vast underdeveloped
sector of the continent that needs banking. Now, I think a lot of emphasis is placed on banks helping the sector of the population. It is an incredibly, incredibly complex problem to try and solve, and it's not one banks can solve alone. This needs to be done along with other sectors of society, and I'm not going to paint a picture of being holy as a bank, because banks generally aren't. I mean, it's an interesting question, as I was thinking earlier, to ask a group of people who arrive here in a big car. But I think the way forward for banks and society in general is, there is the financial education component. What are we doing about it as FNB? We started a foundation with Hollard and Moz Parks to get youth employment going, to get them into societies. Through that, there'll be financial education programs for these folk, etc. But everything we speak about is really a drop in the ocean. And there needs to be far more done across broad society. And that means engaging, and I think people do try and engaging to try and get proper, non-contradictory frameworks. Why do I say that? I'm going to skip around a little bit. We listen to the part about digitization, we listen to the part about environment, we listen to the part about cybersecurity and AI. Right, so to keep up with cybersecurity and AI, we have to throw away our old systems and implement new systems. That's not very sustainable, and there are many such contradictions that we're trying to work our way through. So for us, probably one of the biggest things we can do is start with educating our own people. How do we save money? How do we decarbonize? We all aspire to shop at Woolworths with all plastic wrapped stuff, nice hydroponically grown stuff, synthetically generated chemicals, etc. That's what we all aspire to. How are we changing that is really the question I would ask all of us. How are we teaching our children to do that? So to me, we can talk around the fringes of we're doing financial education, this, that, and the next thing. But again, I'm putting it out there. It's not a banking-only responsibility. Every single person in this room and outside of this room has an educational responsibility to understand the environmental impact, the social impact, understand all the contradictions that are contained therein, and try and make rational decisions about what is now known as circular economies. And I think First Rand as a group, I'm coming back to what our bank do, I think our group is actually pretty good at trying to educate staff as a first pillar to educating the rest of the market. The finance, etc., it will come. It will come when there are the disciplines. So it's put as a banking responsibility. There's a responsibility for all the people using banking services to act responsibly. And unfortunately, that's sometimes where the banks battle, because the narrative is put out there that it's a banking issue. It's not a banking issue. And I was thinking, how do we address this issue in a kind of a humorous manner? And, we've got a complex system of roads and cars here. Now, if I ask people, who's responsible for keeping the roads safe? Okay. Well, we start out with the authorities. Then it's the quality of driving. In other words, those are the users of banking facilities. It starts out with a whole societal move towards actually making the roads safer, putting the right sort of governance processes, the right monitoring processes in place in a pragmatic way. And that's where I think society in general has been failed. I think the banks have been put out there, but it doesn't absolve us from doing our responsibility and carrying out our responsibility for trying to get the stuff going. But we need a lot more partnership with people who are prepared to take responsibility along the way. So sorry, I'm not answering your question directly. I don't want to get chastised by these three gentlemen here for saying exactly what they said either, but just putting out something a bit different that people need to think about, actually. It's complex, it's contradictory,
it's everything that makes it very difficult to do, but it doesn't mean we shouldn't try and at least do our little bit in our own little way. Thanks. Obrigado. Já está a funcionar. Não, obviamente, até é bom que hajam respostas diferentes, mas lembro-me, por exemplo, no primeiro painel, creio que foi o Bernardo, também dizia um pouco a mesma coisa, que às tantas estão a pedir à banca que salve o mundo, não é? E quando é uma responsabilidade no mínimo partilhada. Mas, por exemplo, uma das coisas que se falou também no painel anterior, daquela questão das soluções de financiamento sustentáveis, das obrigações verdes, algo que se está a ver um pouco agora por todo o mundo, e creio que aqui em África também. Eu não quero fugir à primeira pergunta, que é a mais interessante, mas também se puder ir um pouco por aqui era interessante. E já agora também, eu pessoalmente fiquei muito preocupado com aquele slide da Praça Alterose, com riscos por província, todos aqueles riscos, não é? Isso também é algo que vocês no vosso banco costumam analisar com atenção, seguramente. Muito obrigado. Também queria aproveitar a oportunidade para agradecer à PwC e à revista Economia e Mercado por disponibilizar este espaço privilegiado para discutir assuntos da banca. E fiquei feliz de saber que é só apenas a primeira edição, significa que vêm outras edições. Portanto, acho que isso é animador, significa que teremos aqui um espaço para conversar e desmistificar alguns temas à volta da banca. Se calhar começando também a falar um pouco do Nedbank. O Nedbank Moçambique está inserido no grupo Nedbank, que é um grupo secular, o quarto maior da África, e estas questões do ESG já fazem parte praticamente do grupo Nedbank. Tornou-se o primeiro banco africano a subscrever os princípios do Equador. Nós assinamos em 2005. 2050 é a meta que foi estabelecida para o net zero, em termos de emissões de gases de efeito estufa, o dióxido de carbono. Obviamente que, estando o Nedbank presente em vários países da África, com características diferentes, este aspecto é tratado com o devido pragmatismo, com o devido realismo, em função de cada geografia em que o banco está inserido. A abordagem que encontramos para tratar do tema de ESG e na relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é olharmos um pouco para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma estratégia do futuro, e enquanto isso vamos observando o ESG como um instrumento de monitoria e avaliação do que vamos implementando de forma mais operacional no curto prazo, e a nossa crença que nessa abordagem iremos nos manter no roadmap correto para aquilo que, portanto, são os grandes objetivos a nível dos ODS. Nós acreditamos que o ESG não deve ser visto como um fim em si, porém um processo para atingir objetivos. Não há nenhuma instituição que nasce num dia e é o ESG. Eu posso contratar os melhores consultores do mundo para me escreverem relatórios de ESG e porem fotografias bonitas de meninos a brincarem na praia, etc. Mas o que conta são as ações que eu, como banco, vou desenvolver e o que é que vou escrever no relatório que efetivamente estou a fazer à volta do ESG. Dizia o CEO do BCI, o Francisco, que de facto o tema do ESG não é novo, é algo que já vem de anos atrás. A PwC, na apresentação, referiu-se que de facto o tema muda quando o saudoso secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, chama os CEOs, já foram 50 CEOs a nível do mundo, e desenvolvem um programa de investimento responsável. Quer dizer, no final do dia, traz a questão do ESG para o mundo corporate. E, de facto, muda toda a fotografia à volta do mundo da questão do ESG. Aliás, prova disso é que, no passado, estariam aqui neste painel ambientalistas e provavelmente sociólogos, porque o tema era visto um pouco nessa abordagem. Estão aqui bancários a falar desse tema. Portanto, é o exemplo mais do que claro, que tornou-se um tema transversal e que aborda todas as esferas da economia. Portanto, não existe economia sem sociedade, não existe sociedade sem ambiente saudável.
Eu penso que em 2019 nós fomos postos à prova pela Covid-19, que veio deixar claro que por mais saudáveis que sejam as nossas estratégias nos bancos, por mais melhores que sejam os CEOs e os PCAs e tenhamos os maiores técnicos do mundo, portanto, se nós, por efeito de uma ação que veio do meio ambiente e que impactou sobre a sociedade, os negócios pararam. E se perdurasse mais 2, 3 anos, provavelmente nenhum de nós estaria aqui nesta mesa hoje a falar de nenhum dos bancos, provavelmente nenhum deles existiria. Então, foi prova inequívoca de uma grande interligação entre economia, sociedade e meio ambiente. Dentro da estratégia do Nedbank, a questão do ESG começa pelo nosso próprio propósito, que é usar o nosso expertise financeiro para fazer bem às pessoas, criar valor às pessoas, às famílias, às empresas e à sociedade. Este é o propósito que o Nedbank definiu para si. Temos, nas 3 letras, temos desenvolvido várias ações. É verdade que eu aproveitei para conversar um pouco no intervalo com os colegas da PwC, quando diziam que, olha, vocês preocupem-se com o S e o G. O E, vocês emitem pouco. Interessante, é paradoxal. Emitimos pouco, mas sofremos mais, efetivamente. Na avaliação das Nações Unidas de 2019, nós somos o número 3 no ranking mundial dos países mais expostos aos efeitos adversos das alterações climáticas. De facto, tivemos o IDAI, cuja memória não deixa saudades a ninguém, e depois veio o Kennedy, quer dizer, é um ciclo de ciclones praticamente que faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. Portanto, é verdade que emitimos pouco, mas de facto sofremos mais. E a questão do temos que olhar, não perder de vista. Somos pouco emitentes, mas sofremos bastante. Onde eu acho que não é, temos que de facto ter uma visão provavelmente fora da caixa, não fundamentalista, é que nós temos oportunidades ímpares neste momento de explorar recursos como o gás natural e outros, e que, portanto, o mesmo Nedbank a fixar 2050 como a sua meta net zero, obviamente que olha com a devida prudência, com a devida cautela e tem clareza de que a transição é fundamental e o banco está completamente disposto para financiar, para apoiar os seus clientes na transição. Portanto, não é de um dia para o outro, não é ligar um on and off para, de facto, sairmos de emissores do meio ambiente X para Z. Não vai acontecer assim. Nós temos, a nível digamos que do realizamos há pouco tempo, acho que foi o ano passado, uma conferência, um seminário, digamos assim, e modéstia à parte, penso que fomos os pioneiros no mercado, que foi sobre os créditos de carbono. E foi no nosso Business Lounge, incrível que foi de uma participação acima das expectativas, provavelmente como a sala de hoje também deve ter extravasado as expectativas dos organizadores. Foi um fenómeno mais ou menos parecido com os créditos de carbono e o objetivo era mostrar que, se por um lado as mudanças climáticas são um problema, trazem uma oportunidade que economias como Moçambique podem tirar proveito, por exemplo, via dos créditos de carbono. Eu lembro-me que fui os intervenientes quando eu mencionei que a Tesla tinha feito em 3 meses acima de 500 milhões de dólares só com créditos de carbono, as pessoas ficaram sem perceber como é que isso acontecia. E dos intervenientes, nós tínhamos intervenientes fora do país, ficamos a perceber que Moçambique está muito aquém de outros países igualmente africanos no tema dos créditos de carbono e ficamos com a promessa e com a dívida de fazer mais seminários sobre esse aspecto. Temos uma parceria muito forte com o Parque Nacional da Gorongosa e, na verdade, a nossa parceria com o Parque Nacional da Gorongosa acabamos atingindo 2 objetivos em simultâneo, que é o objetivo ambiente, que é a conservação da biodiversidade,
para além de patrocinarmos as atividades, temos um cartão também. Acho que quando o CEO do BCI falava do cartão com o BioFund, nós temos um com a Gorongosa e há uma percentagem, obviamente, de cada transação que é feita em cartões de crédito e em POS, que essa percentagem vai para o Parque Nacional da Gorongosa. Eu dizia que atingimos 2 objetivos, porquê? Porque dentro do parque existem atividades que atingem o S, que é clubes da rapariga, que sabe que Moçambique tem um problema muito sério de abandono da rapariga da escola, gravidez precoce, etc. E por via dos clubes da rapariga, é uma forma que se encontrou também de travar ou de minimizar esse processo. Porque eu tenho dito que nestes aspectos de ambiente, sociedade, os problemas do S são tão graves que todos nós juntos somos poucos para resolver o problema do S em países como Moçambique. Portanto, estas são algumas das atividades que temos estado a implementar a nível do ESG. Como eu dizia, é um processo, estamos longe, A questão do trade-off, há estudos hoje que mostram que, efetivamente, as instituições que investem em ESG tornam-se mais rentáveis e a valorização dessas empresas são maiores. Os fundos que respeitam o ESG está provado que nas oscilações da Bolsa de Valores são os fundos que menos variam para baixo, oscilam para baixo. Portanto, significa que o trade-off pode ser apenas aparente. Na verdade, pode haver efeitos muito mais benéficos respeitando o ESG do que optando por não ir pela via do ESG. Eu peço desculpas se me tiver alongado. Eu acho que quando nos encontramos ali disse, eu não falo muito, mas não. Pelo contrário, foi interessantíssimo, mas apelo realmente à capacidade de síntese e também estava a dizer, em relação à parte social, percebo a preocupação, porque realmente, como provou aqui também a apresentação da Praça Waterhouse, Moçambique está realmente mal classificado no índice de desenvolvimento humano e grande parte tem a ver com esse problema também que referiu há pouco. Quero continuar, mas agora talvez assim um bocadinho menos tempo porque pediram também para ir rodando, para dar um bocadinho de dinamismo ao debate. Em relação à segunda questão da digitalização aqui do setor bancário, como é que vê que tem acontecido, quer em Moçambique, quer no mundo? O que é que já foi, os desafios já foram vencidos, as dificuldades que ainda faltam interpretar, que faltam vencer, e já agora também aproveito para dizer que nós pedimos também às pessoas que fizessem perguntas, dado que eventualmente no final podemos não ter tempo suficiente para as colocar, e por exemplo aquele tema da literacia financeira e da inclusão financeira foi uma das que teve mais perguntas. Portanto, eventualmente se puderem também dar uma chega sobre esse tema seria interessante. Obrigado. Em relação ao tema da digitalização, foi bastante explorado pelos nossos os colegas que estiveram aqui no painel anterior e de facto, a apresentação da PwC traz uma estatística muito interessante. É que os dados todos produzidos na humanidade até 2023 agora são produzidos a cada 2 dias. Portanto, é uma estatística impressionante. E a digitalização, fora de todos os outros aspectos operacionais, né, que é servir ao cliente de forma personalizada, aconselhar melhor ao cliente de produtos financeiros à medida, de forma flexível. Há um tema que hoje, com base na informação que esteve a dar, os analistas já prevêem, eles dizem que nós iremos assistir nos próximos 10 anos uma transformação da banca que não foi assistida nos últimos 100. E um dos drivers deste processo é a quantidade de dados que a banca hoje pode processar e com uma rapidez incrível. Dados significa menos assimetria de informação. Portanto, se há menos assimetria de informação, significa que abrir-se-á espaço para novos players, não é? Porque, se nos recordarmos, reza a história e a teoria que a origem da banca só existem bancos porque havia assimetria de informação. A assimetria de informação significa risco. Então, à medida que esta assimetria de informação começa a desaparecer, o campo, o espaço para novos players, obviamente,
estará aberto. Beneficia, obviamente, aos consumidores finais, coloca-nos desafios adicionais, porque nós vamos ter que nos reinventar permanentemente. O CEO do BCI disse bem, já nos tivemos de reinventar várias vezes. Então, acho que será mais uma vez que nós nos teremos de reinventar, e será, o que é bom é que será a benefício dos consumidores, tanto na forma como os produtos serão disponibilizados e provavelmente no custo, porque eu dou o exemplo de Moçambique. É utópico nós querermos fazer a inclusão financeira com base no método tradicional, que é eu ir abrir balcões em cada localidade. O custo do balcão, o investimento do balcão é enormíssimo e o retorno nem tanto. Há muita função social em alguns balcões que são abertos. Então, a digitalização será, sim senhora, a forma de promover a inclusão financeira. É verdade que há um investimento na tecnologia, mas depois as economias de escala que poderão advir desse investimento poderão compensar muito mais do que uma expansão em métodos completamente tradicionais. Portanto, e temos aqui as carteiras móveis a demonstrarem isso. É impressionante que de 2018 a 2022, nós tivemos o número de contas de carteiras móveis a crescer em 50%. O número de contas do sistema bancário cresceu 9%. Portanto, é só para ver, em termos de transações, a nível de pagamentos, das carteiras móveis, cresceu acima de 500%. Portanto, isto é para ver o quão esta questão da digitalização vem mudar o landscape do sistema financeiro como um todo e do sistema bancário em particular, porque os pagamentos são uma parte do negócio da banca também. Muito bem, muito obrigado. Se calhar, ia fazer agora a ordem de comentário, Marco. Sei que o vosso banco também aposta muito na questão tecnológica. Estes números, por exemplo, da banca móvel digital, é algo que preocupa ou, pelo contrário, favorece o negócio? Pelo contrário, favorece. Vamos ser honestos. Mesmo com as redes bancárias, que têm um Millennium ou um BCI, continuamos longe de uma franja significativa da população. Mas antes disso, eu ia se calhar falar... Eu não concordo muito com falarmos especificamente da transformação digital, quase como se fosse um projeto com princípio, meio e fim. E eu estava-me a lembrar que trabalhei no banco de alguns dos senhores que estão aqui e há 15 anos atrás nós vamos montar um projeto que é 3 anos de transformação digital. 5 anos depois estamos a montar outro projeto de transformação digital, 10 anos depois. Isto vai ser o resto das nossas vidas. Não vai acabar. Temos de ter consciência que a velocidade a que hoje muda o mundo e muda o acesso à informação, a qualidade como lhe acedemos, quem tem acesso, quando e onde, mudou o paradigma de fazer negócios. Obviamente o nosso setor, se calhar, é um dos setores mais conservadores e tem uma mudança maior do que outros. Também, e agora já não sei quem é que disse, acho que foi o João, que também há 10 anos atrás não havia mais banca, que íamos morrer todos e as fintechs iam substituir. Não substituíram. Da mesma maneira como em Moçambique tivemos o problema, o Francisco, eu não sei quem disse, das carteiras móveis e achávamos que a interoperabilidade também ia acabar com a banca. Não acabou. Criou oportunidades. E criou oportunidades, e nesse caso específico, dando agora números, sempre criou oportunidades para o nosso banco. Eu não sei se alguém tem noção, mas nós emprestámos a 2.100.000 pessoas num mês em Moçambique, o ano passado. Nós emprestámos em microcrédito, na nossa parceria com a M-Pesa, nós emprestámos 40 milhões de dólares nesse mês. Está ali a Lano que estava na cabeça e sabe. Mas a realidade é esta. As oportunidades também já não são só uma oportunidade de dimensão, são oportunidades de time to market, a facilidade com que conseguimos mudar. As dores de cabeça, quer dizer, não pensem todos, que é um negócio fenomenal, que não, é um negócio obviamente com mais risco, em que sofremos a bom sofrer durante este período, a bom sofrer. Portanto, se fosse fácil, todos estavam a fazer, a realidade é esta. Mas há um conjunto de oportunidades, e há um conjunto de oportunidades que também é uma coisa que na banca nós dizemos há muitos anos, que é no acesso à informação. Se de facto há alguém que tem o histórico total dos seus clientes, é um banco. E se compararmos um banco com uma plataforma, com uma fintech como o Amazon, nós exploramos 1% daquilo que podíamos estar a explorar.
Eu, seguindo o ciclo de vida do meu cliente, eu sei quando é que ele começou a trabalhar, quanto é que gasta em compras, a que restaurantes vai, o que faz, e depois emprestar-lhe o dinheiro numa casa, sei onde ele mora, sei o que é que os filhos fazem, nas escolas onde estudam. E exploramos muito pouco como banca, como setor, e isto não é o nosso, não é um problema exclusivo de Moçambique. Como setor exploramos muito mal a informação que os bancos às vezes têm, e eu já estive nessa área especificamente, têm a mania que são empresas de tecnologia e não são. Não somos. Fazemos umas coisas, mas não somos empresas de tecnologia. E óbvio, quando não somos empresas de tecnologia, é muito mais difícil para nós estarmos à frente, perceber o que é que temos de fazer e mudar tão depressa. Portanto, a transformação digital não vai parar. Nem eu sei dizer quando é que vamos estar prontos para a transformação digital. Sei que, obviamente, não é um problema da banca, é um problema entre setores. Sei, obviamente, que a transformação digital, por exemplo, na integração com o governo, já melhorou bastante, mas que precisamos de fazer muito para diminuir um problema que temos muito, que é o problema da fraude, por exemplo. O próprio acesso e o acesso ao crédito tem a ver com a falta de informação, e a falta de informação vem também da falta de digitalização e da falta de eu não conseguir ter uma base de dados integrada de registro para confirmar se aquele cliente é mesmo aquele cliente, em coisas tão básicas como perceber se o dinheiro que eu recebo no banco todos os meses vem efetivamente de um salário ou não. Que não sei hoje, não tenho códigos para isso. Então, há um conjunto de projetos maiores, de projetos menores e de projetos médios que nós estamos à frente, mas vamos ter à frente nos próximos 5 anos, vamos ter nos próximos 10 e vamos ter nos próximos 20. Aquilo que se calhar é importante, óbvio, é definirmos qual é que é o baseline mínimo para estarmos como sociedade mais preparados para essas mudanças. Qual é o nível de interoperabilidade que temos de ter entre todos para conseguir garantir um acesso mais justo e mais formal. E só para terminar, a vantagem ou a desvantagem da carteira móvel. A realidade é que temos hoje 80% da população com acesso a uma carteira móvel e a um telefone. E se pensássemos todos, ou alguns de nós estão cá há uns anos, que íamos passar dos 16% ou dos 14% onde estávamos naquela altura para 80%, em tão pouco tempo, não íamos. E isso é uma forma, obviamente, também de aproximar a população. Eu não sei se são apps mais complexas, menos complexas, se é um SSD ou um SSD melhorado. A realidade é que mesmo com serviços básicos, conseguimos hoje, ou iremos conseguir, não conseguimos obviamente a todos, servir e criar um modo bastante mais efetivo de conseguir servir as pessoas. Eu aqui volto a tocar, não é conseguir servir o 1% das pessoas que hoje já são servidas, é conseguirmos servir os outros 80% ou 50% que hoje não servimos e não conseguimos servir. Porque não sabemos quem são, onde estão, o que fazem, quanto ganham, não conseguimos fazer uma classificação de risco dessas pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Pete, about digital transformation in Africa and in Mozambique in particular. And you have also the experience of Nigeria that you can share with us. Apologies, I didn't quite get the question. No, it's about the digital transition in the sector, in the bank sector. Listen, I mean, people were talking about going after these 3 gentlemen. After what, I have nothing to add to Marco. I have nothing to take away. I think Marco set it out extremely well. We have a long way to go in Mozambique, a huge way. And it does require, again, the collaboration of a number of parties. I mean, for what it's worth, FNB in South Africa has got a globally awarded app. You can practically do anything on it. What does it do? It connects people, not only through banking, it connects people to services. What's the ultimate goal? Efficiency. How can I connect more quickly? How can I get the information I want? And that's not as a bank, that's as a client. How do I pay online safely, securely? All of these things. That's the aim of the platform, is to connect people. It's an Amazon, it's an Apple, exactly as Marco was saying. But if I look at where we are in Mozambique, we're some way behind that. And there are a number of blockages that need to be cleared. And it's not going to be easy to clear these blockages. But are we capable of doing it? Absolutely, we're capable of doing it. Why? Because skills are transferable. Technology is transferable. All of these things can happen.
but we remain far behind. And I think if we're really going to maximize the benefit of technology for the whole population, we actually need to be prepared to just lose that bit of control. Why do I say that? I'm in no way can a technology development go on unregulated. I mean, you've seen it, you've got almost two extremes. You've got the United States, who almost don't regulate. Gee, they have lawsuit after lawsuit after lawsuit because they've just pushed the boundary too far. And there are ethical issues that they're not dealing with. We're not in that space here. We kind of at the opposite end of the scale, where we're too scared to lose control, so we restrict. And that's what we need to get right, in my opinion. Nigeria's, it's people can say, but we're a least developed country. Listen, for the most part, Nigeria is pretty close to least developed, but they've done it. The ability to do e-commerce, to have a banking app connect to a courier company, connect to all of these things, it's already done in Africa. It's done. What are the blockages? Okay, so as I'm speaking to you, we spoke before that we saw a report where the number of attacks, of cyber attacks in Africa increased dramatically last year, particularly in South Africa. You even say that you have an incident that in South Africa and you are not particularly impressed with that stress test that we did in Europe, 1 or 5 days of delay of response if an incident happens. So do you want to add some comments about that, to share what you said with You're really to not me? putting me on the spot. Yeah, I know. Look, I'll give you an analogy, and then I'll come to the cyber stress test. You've had ICAP and ILAP for how many years? Okay, and you go through this theoretical tick box exercise, you construct your own scenarios, you mark your own homework, and what happens? You have banks failing in America, 3 banks last year. You still have bank failures. Okay. Now I sit and look at the cyber tests, and I go, all right, we're going to have, this is essentially an ICAP or an ILAP for cyber and for recoverability. It's publicly documented what you need to do. Listen, if I'm a hacker or a cyber criminal in whatever country in the world, and I look at that, I go, oh great, I know what they're going to test, let me do something else. And then I've recovered from a known scenario because I developed, or somebody developed the scenario, we got a few heads together, everyone does exactly the same thing, and we have recoverability, fantastic, of 1 day, 2 days. Recently, the Central Bank of Lesotho, their whole payment system was hacked. Recoverability wasn't 1 or 2 days. You see attacks all over the world. Recoverability is not 1 or 2 days. Why? Because we're coming with known scenarios and marking our own homework. So I think the problem's much bigger than that. It comes down to AI as well. I mean, half the problem to me, we can see the opportunities with AI. The biggest thing with AI, I mean, we know it from photographs. How do you actually know what's true? How do you know that what you're dealing with is actually real? So how, in that case, are you going to stop money laundering, fraud, all of these types of things through a cyber attack stress test? Something's not quite right there for me. And I think it's, these things are often, in my opinion, made to entrench a position of a regulator. And again, it's complex, it's contradictory. Nothing that mainstream can do actually protects you against the real world when people really want to act in bad faith. Nothing. So those are my comments. And as I say, don't look at the tests and the theory. Look at the evidence out there. The evidence out there does not support these things. Ok. Bom, eu fui avisado pela organização que já não temos muito tempo, portanto provavelmente não vamos fazer a ronda completa. Eu se calhar ia fazer algo um pouco diferente. Por exemplo, em relação àquele tema da inclusão financeira, eu reparei na intervenção aqui do presidente da Associação de Bancos, que tem vários grupos de trabalho, e um deles era especificamente dedicado a esse tema. Como aparentemente é um tema que interessa muito aos nossos leitores da revista, quer dizer 1 ou 2 palavras sobre isso? Que conclusões já existem desse grupo de trabalho?
Eu tenho aqui o microfone para si. Eu, tal como referi, portanto, o grupo de inclusão financeira, aliás, o tema da inclusão financeira e da bancarização é um tema central, é talvez uma das frentes mais importantes que temos de trabalho e, portanto, envolve uma série de áreas, envolvendo praticamente todos os bancos, muito focado no tema da formação, portanto, há pouco foquei o apoio que a AFC nos dá e a GIS, a cooperação alemã, são dois exemplos muito palpáveis de uma série de sessões que têm sido públicas e que têm tido uma grande apetência e uma grande divulgação. E, portanto, de facto, enfim, não tenho aqui uma lista extensiva, mas esse é, de facto, um dos pontos-chave da atuação da AMB ao nível dos grupos de trabalho, prosseguir nesse esforço de inclusão financeira, procurando maximizar todos esses esforços com vista ao aumento da bancarização, que já foi aqui referido. Eu reparei até que o número da Price Waterhouse até era mais positivo, era 48% já de bancarização em Moçambique. Muito bem. Queria também dar aqui Não exatamente sobre este tema, mas sobre o anterior, que se calhar falámos de tantas coisas importantes, esta se calhar que o Peter falou é a mais importante de todas. Nós não estamos preparados para o mundo em que vivemos. E se calhar acima de tudo, hoje nós, aqui, ou a maior parte de nós, excetua se calhar um ou dois setores e ainda assim não estamos tão bem preparados onde estamos noutros países. Dois números, um número. Moçambique tem 1.500.000 ataques por mês. Agora, uma estatística muito mais engraçada, um dos ataques, que é o DOS HTTP, que é basicamente pôr carga num site até entupir, 20% em agosto do ano passado foram gerados a partir de Moçambique. Não é do resto do mundo, foi em Moçambique. Em Moçambique, obviamente depois conseguiram os especialistas chegar e saíram de algumas das nossas universidades, se calhar mais em jeito de brincadeira do que outra coisa, mas Moçambique, naquele tipo de ciberataque específico, gerou 20% dos ataques mundiais. E o problema é exatamente este. Não estamos preparados. Temos um ataque sério, e quando digo não estamos como país e nas diversas organizações privadas ou governamentais, um ataque real para 1, 2 dias, uma semana, 2 semanas, o Banco Central de Lesoto teve semanas, o BNA em Angola também foi atingido durante a semana passada. E esta é uma área de facto de preocupação e que nos devíamos preocupar um pouco mais, que é primeiro arrumar a nossa casa antes de começarmos o resto da transformação digital, porque podemos ter um problema sério em casa. Eu diria que talvez o primeiro passo é contratar essas pessoas para o vosso banco, realmente. Temos aqui um talento incrível. Talvez o último ponto, assim, muito telegraficamente, peço desculpa de não ter abordado este tema, mas sobre a inteligência artificial, eu já agora também ia fazer aqui, e agora surpreender aqui um pouco a Price Waterhouse. Vocês têm muitos bons relatórios sobre a questão da inteligência artificial. De que modo é que está a impactar em particular o setor da banca? É como se falou aqui no primeiro painel, é algo que ainda vai acontecer ou é algo que já existem casos práticos que está a acontecer no setor bancário? Muito obrigado pela questão. Antes de mais, eu gostava só de mistificar aqui um tema. Geralmente, sempre que surge uma nova revolução, já aconteceu com a Revolução Industrial e com outras, surge sempre algum receio por parte das comunidades de que isso vai tirar postos de trabalho, retirar oportunidades para seres humanos. Se virem um pouco de história, quando foi a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, XVII, XIX, aquilo foi no início, as populações rurais iam impedir que as fábricas abrissem, porque achavam que a criação de máquinas iria retirar postos de trabalho. Hoje sabemos, 200 anos depois, que foi exatamente o oposto. Portanto, aumentou muito as oportunidades, criou trabalho e aumentou o dinamismo dos negócios para toda a gente. Isto aconteceu em todas as revoluções seguintes, quando começaram a surgir também os computadores, exatamente a mesma coisa, achava-se que iria reduzir, no fundo, as necessidades do capital humano, né, para a execução dos trabalhos. Mais uma vez, aconteceu exatamente o oposto. Portanto, as instituições que o implementaram tiveram que aumentar a quantidade de colaboradores. Hoje, os departamentos de IT, há pouco estavam a mencionar no outro painel, e é verdade que hoje os
bancos são sobretudo empresas tecnológicas, além de tudo que já têm que ter das áreas de risco, controle E salvar interno, o mundo etc. também, não é? E salvar o mundo também no meio de tudo isso. Portanto, é engraçado que a humanidade, apesar de sermos a espécie que mais evolui, é engraçado que sempre que surge um novo tema, o grosso da população interpreta-o como um desafio e que nos vai substituir e levar à nossa extinção. A interpretação que estamos a ter e os casos de estudo que estamos a ter são exatamente o oposto. Portanto, aquilo que vemos traz bastantes oportunidades porque efetivamente permite automatizar um conjunto de funções e com isso acelerar a qualidade do serviço que é prestado aos clientes, qualidade da informação que é preparada. E se calhar parte dos procedimentos que hoje em dia consomem muito tempo às instituições, por exemplo, no caso aqui de Moçambique, até o tema, por exemplo, das reconciliações, que gastam ali bastante tempo útil, que se passar a ser automatizado, liberta, no fundo, as instituições para trabalho de valor muito mais acrescentado, que só vai fazer crescer o negócio e promover a expansão do negócio. Portanto, se eu tiver que falar de uma forma muito resumida, é isso. Há obviamente, vários casos de estudo que temos acompanhado em algumas instituições que estão a ser lidas, porque ainda há poucos no mundo, há poucos estavam a dizer que é difícil ver o fim do túnel, porque é verdade, estão a começar as primeiras, mas todas as que o estão a fazer, o que está a potenciar é o crescimento do negócio, do número de pessoas necessárias, da qualidade do serviço prestado. E é isso. Muito bem. Só uma nota. Uma das nossas preocupações como agentes de mudança é trazer ao lado prático. Ou seja, nós muitas vezes fazemos a ponte entre os cientistas que trazem a ideia, mas uma ficha tem que ligar à tomada. E muita da nossa preocupação, e reestruturamos também a nossa organização interna, precisamente para fazermos a ligação à aplicação prática. Um exemplo, e já se falou aqui dos helpdesks e dos call centers, a importância de registro daquilo que é a conversa, e muito pelo lado tecnológico muito bem, isso vai ser fundamental para os call centers. Se calhar a nossa pergunta prévia foi: mas para que fins é que a banca precisa de registar aquilo que foi a conversa? Se calhar a pergunta é essa. E se assim for, a utilização vai muito para além daquilo que é os contact centers. Por isso, muito do nosso trabalho e do nosso esforço é pegar nas nossas equipas e obrigá-las a pensar no negócio daquilo que é a nossa experiência e aquilo que é a aplicação prática. Trazer os tais cientistas que têm ideias brilhantes, mas que não conseguem, no fundo, ver como é que isso se aplica àquilo que é o negócio. Porque há um conhecimento acumulado. E essa é a nossa missão e esse é o nosso trabalho. Muito bem, talvez mesmo a última questão, e como o nosso amigo Manuel ficou prejudicado aqui numa questão. Não, há pouco falámos de rankings e realmente o Diário Económico publicou há pouco tempo um ranking, fiz capa até, da inteligência artificial, publicámos um ranking que era da Oxford Economics, onde realmente também Moçambique parecia não estar assim tão bem preparada, melhor que o desenvolvimento humano, mas parecia não estar com tão bom resultado na questão da preparação para a inteligência artificial. Eu não sei, sobre a sua experiência, que teve tantos anos em tantos variados setores aqui no país, é um tema que se fala, é um tema que começa a despertar aqui em Moçambique, em particular no setor bancário? Sim, quer dizer, eu acho que não é só Moçambique, a nível global, e como dizia o João Martins, todos nós estamos a começar a tatear nesta questão da inteligência artificial, ninguém consegue ver o fundo do túnel. Foi aqui dito em relação à digitalização, é aplicável para a inteligência artificial, que é a regulamentação. Nós vamos precisar de regulamentar este tema, porque a banca, foi aqui dito também, é a indústria que mais dados tem e são dados sensíveis, porque toca aspectos pessoais, é a vida dos meus clientes e, portanto, tenho que ter muita cautela sobre como eu uso estes dados. E a inteligência artificial traz, sim, benefícios, né? Quer dizer, eu hoje tenho a questão do chatbot, por exemplo, em que eu sirvo o meu cliente, ele está a falar com uma máquina, mas tem informação muito mais precisa, muito mais célere do que falar com um humano. Isso é um facto. Se eu ligo para uma call center, muitas das vezes a call center não está em condições de me dar a informação na velocidade que eu quero, ou não me atende o telefone, a máquina vai atender, vai me dar a informação na velocidade que eu quero e muito precisa. Okay? Portanto, é um aspecto positivo. Mas tem as suas sinergias negativas, que é a questão do risco. Aquilo que é chamado hoje a inteligência artificial generativa, quer dizer, ela aprende com o próprio processo. Eu posso estar a lidar com um cliente que pense que é o meu cliente, quando de facto é a inteligência artificial que está a lidar comigo. Portanto, é um desafio adicional
que a indústria tem em relação à própria inteligência artificial, mas não tenho dúvidas que vem trazer aspectos bastante positivos. Hoje, não digo em Moçambique, mas há bancos a nível internacional que já usam a inteligência artificial para fazer análise de crédito, por exemplo. Quer dizer, o motor vai buscar toda a informação, faz uma análise precisa e com recomendações. Portanto, e é numa velocidade completamente expedita, por exemplo. É capaz de vender produtos em massa, quer dizer, identificar uma cluster, as características daquela cluster e desenhar produtos que vai vender para aquele cluster de clientes, com uma eficiência muito maior que o humano pode fazer. Portanto, são estes aspectos que temos que pensar, mas eu concordo ali com o meu amigo da PwC. Estes medos surgiram já na Revolução Industrial, surgiram quando... Eu lembro-me que em Moçambique, quantas escolas de informática nós não tivemos, porque toda a gente achava que tinha que fazer, portanto, tiveram que se ajustar. Temos que fazer o mesmo em relação à inteligência artificial, nós temos é que nos ajustar, temos é que aprender, é urgente, aprender a lidar com a inteligência artificial, que não haja nenhum profissional que se alheie da inteligência artificial, aproxima-te da inteligência artificial, familiariza-te com ela, vem para o mundo real, porque veio para ficar, a gente queira, quer não, vamos ter que lidar com a inteligência artificial. Portanto, eu acho que este aqui é o ponto, não fugirmos dela, mas é sermos cada vez mais competentes. Eu digo sempre uma coisa, a máquina tem uma desvantagem em relação ao humano, é que eu tenho emoções e a máquina não tem emoções. Então, há situações na vida em que a emoção tem que ser colocada. E produtos financeiros, por exemplo, eu posso ter produtos financeiros em que possa vender muito bem numa determinada comunidade e não possa vender noutra, mas o humano é que rapidamente pode identificar isso. Então, eu penso que a substituibilidade do humano com a inteligência artificial, bom, lá está, não conseguimos ver o fundo do túnel, mas usando probabilidades não creio que vá acontecer. Muito bem. Olha, estão ali a fazer sinais que realmente já não temos muito mais tempo. Eu peço imensa desculpa também por não abrir o debate aqui à audiência, que isso é que realmente seria muito enriquecedor, mas pronto, como vimos, esta iniciativa é claramente para repetir. O tempo foi curto, poderíamos realmente estar aqui muito mais tempo e o diálogo foi muito enriquecedor. Sorry, Pete, for not asking you more questions. Bom, eu também, como sou o último moderador, se calhar também aproveitar para vos pedir aqui uma salva de palmas e já agora também a todos, quer dizer, aos oradores, em primeiro lugar, obviamente. Mas também aqui à organização, portanto, à Economia Mercado e à Pricewaterhouse e a todo o pessoal que nós tivemos aqui ontem até tarde, que ajudou aqui a montar este espetáculo, desde a equipa de som e às luzes, a tradução que está lá em cima. Realmente foi um esforço coletivo e creio que correu realmente muito bem. E Pedro, está visto que tens que organizar aqui o segundo fórum rapidinho. Obrigada. Queria pedir mais uma forte salva de palmas, por favor. Agradecemos a esta mesa redonda e também a que antecedeu e queremos, desta forma, depois destas discussões bastante elucidadoras, colocar um ponto final a esta primeira edição do Fórum Banca, Economia e Mercado PwC. Quero agradecer a presença de todos e de cada um de vós, especialmente a todos os que estiveram ativamente a participar do debate e esperemos que estas discussões impulsionem ainda mais a implementação do ESG na banca em Moçambique e não só. O meu nome é Ana Tércia Citói, foi um prazer enorme estar convosco. Espero encontrar-vos em breve em mais uma edição deste Fórum Banca, Economia e Mercado. Obrigada.